Você já se perguntou o que acontecerá com o mundo quando o som da trombeta cessar e os céus se fecharem novamente? O que restará na terra depois que os escolhidos forem arrebatados? Santa Catarina de Bolonha viu aquilo que poucos ousam imaginar: a solidão do mundo quando a presença da graça for recolhida, e as almas que permanecerem sentirão o peso do silêncio de Deus. Não haverá mais tempo, apenas consequência. As orações não rezadas ecoarão em vão, e o arrependimento tardio será o primeiro tormento dos que ficaram. Se essa mensagem já está tocando algo em seu coração, escreva nos comentários: Santa Catarina, interceda por mim, e una-se a uma corrente de fé que atravessa o tempo e o invisível. Santa Catarina relatou que o Senhor lhe mostrou, em visão, a face do mundo após o arrebatamento. Disse que a terra parecia vazia, embora ainda houvesse multidões. As vozes humanas soavam sem eco, os olhares estavam perdidos, e uma estranha escuridão pairava mesmo sob o sol. O Espírito de Deus terá recolhido os seus, ela dizia, e o que restará será a ausência que pesa como uma montanha sobre o coração. Nesse tempo, os que zombaram da fé buscarão desesperadamente um sinal, mas verão apenas o espelho de suas próprias escolhas. Em uma de suas experiências místicas, Santa Catarina viu o que chamou de a noite da alma coletiva. Era o momento em que a terra, sem a luz dos justos, mergulhava em confusão. As igrejas estavam vazias, os sinos emudecidos, e o Santíssimo Sacramento, retirado de muitos altares, parecia chorar invisivelmente pelo abandono. Ela entendeu que aquele seria o tempo dos que ficaram, o tempo da prova suprema. Então dizia o Senhor a ela: saberão quanto vale uma só missa, uma só confissão, uma só lágrima de arrependimento. Maria Sima, em suas comunicações com as almas do purgatório, confirmou algo semelhante. As almas lhe diziam que quando o amor é retirado da terra, o homem se torna o seu próprio purgatório. O sofrimento dos que ficarem não será apenas físico, mas espiritual. A dor de perceber a distância entre o que poderiam ter sido e o que escolheram ser. Aqueles que zombaram da fé, diziam as almas, verão as orações que desprezaram transformadas em luzes que não podem mais alcançar. Santa Catarina viu que muitos tentarão correr às igrejas, mas as portas estarão fechadas. Não porque Deus as tenha trancado, mas porque o tempo da misericórdia terá sido consumado. Enquanto é dia, trabalha, dizia Jesus, pois a noite vem quando ninguém pode trabalhar. A santa compreendeu que essa noite é a hora em que o homem já não poderá mais converter-se apenas com palavras, mas apenas com o peso do próprio arrependimento. Ela descreveu o mundo após o arrebatamento como um campo de almas perdidas, onde a ausência dos santos se tornava visível. As ruas, dizia, pareciam habitadas por corpos que se moviam sem alma. As pessoas buscavam consolo em coisas que antes amavam, mas nada lhes trazia paz. O pão perderá o sabor, o vinho não aquecia o coração, e o som das risadas havia se tornado uma lembrança amarga. Era o eco do vazio. E em meio a essa visão, Santa Catarina viu algumas poucas almas que ainda rezavam. Eram os que por fraqueza e não por rebeldia haviam ficado. O Senhor permitia que sentissem o peso da ausência para que compreendessem a urgência da conversão. Ela os viu ajoelhados em silêncio, pedindo perdão com lágrimas verdadeiras, e uma luz os envolvia. Esses, disse o Senhor a ela, serão os últimos frutos da misericórdia, os que se purificarão no fogo da tribulação e alcançarão o céu pela dor. Padre Pio falava de algo semelhante quando dizia: depois do tempo da misericórdia, virá o tempo da purificação. E Santa Catarina, em seu século, já o havia visto. Ela descreveu o fogo que consumia os que ficaram não como uma chama material, mas como uma luz que mostrava tudo, os pecados, as omissões, as palavras vazias. O próprio olhar de Deus será o fogo, dizia ela, porque nada pode permanecer oculto diante da verdade. Em suas orações, Santa Catarina implorava: Senhor, que eu nunca veja o mundo sem a tua presença. Pois compreendia que o maior castigo da terra não é a destruição, mas a ausência de Deus. Quando o Espírito se retirar, o homem verá o que é o mundo sem amor,
e entenderá que todo sofrimento terreno era leve comparado ao peso da separação eterna. Maria Sima relatava que as almas do purgatório a alertavam constantemente. Diz aos vivos que a oração é o que impede o colapso do mundo. E Santa Catarina confirmava: quando os justos forem levados, a terra sentirá o peso do abandono. Porque cada alma justa é uma lâmpada, e quando as lâmpadas se apagam, a noite se instala. Ela via, em suas visões, demônios saindo das sombras, não como monstros, mas como ideias, doutrinas e desejos que se infiltravam nas mentes humanas. O inimigo não precisa mais se esconder, dizia, pois o guardião da luz terá sido retirado. E então compreendeu que o maior desespero dos que ficarem será o discernimento, ver claramente o bem e o mal, mas sem força para escolher o bem. Padre Pio advertia: haverá um tempo em que o homem procurará a luz e encontrará apenas reflexos. Santa Catarina viu isso e chorou, porque o reflexo não aquece, não salva, não guia. O reflexo é apenas a lembrança do que foi a graça. No entanto, Deus, em sua infinita misericórdia, mostrava a santa que mesmo nesse tempo haverá esperança para alguns. Os que ainda se voltarem a mim com coração contrito, dizia o Senhor, serão como brasas no meio das cinzas. Eles sofrerão, mas se purificarão, e muitos deles se unirão às almas do purgatório em uma aliança misteriosa. As almas penitentes os ajudarão, e suas orações tardias, embora dolorosas, ainda serão ouvidas. Santa Catarina dizia: Deus nunca fecha a porta por completo, é o homem quem se recusa a entrar. Por isso, mesmo depois do arrebatamento, haverá momentos de graça para os que se humilharem verdadeiramente. Mas será um caminho árduo de lágrimas e solidão. Ela via esses últimos fiéis como pequenas luzes tremulando sob o vento da tribulação, sustentadas apenas pela fé. E quando perguntavam a ela se esse tempo estava próximo, Santa Catarina respondia: o tempo de Deus não se mede por relógios, mas por corações. Quando muitos deixarem de amar, saberás que o tempo está maduro. Ela via um mundo moderno em suas visões, e mesmo séculos antes, descrevia cenas que hoje parecem ecoar o presente: multidões correndo, templos vazios, cruzes esquecidas, famílias divididas e o nome de Deus sendo usado em vão. E dizia: é assim que começa a ausência. Mas ela também viu a promessa, o dia em que o amor voltará a brilhar. E esse será o dia em que os que ficaram e se converteram serão arrebatados pela misericórdia tardia, transformando suas lágrimas em pérolas diante do trono de Deus. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Santa Catarina de Bolonha dizia que o maior castigo para os que ficam não é a dor física, mas o engano espiritual. Quando o Espírito Santo se recolher dos corações que o rejeitaram, o homem será deixado à própria vontade, e essa será a sua perdição. Ela viu em visão que após o arrebatamento, surgiria uma paz aparente sobre o mundo, uma calma enganosa, como o silêncio que antecede a tempestade. As pessoas dirão: tudo continua como antes, mas dentro de cada alma haverá inquietação, um vazio que nenhuma promessa humana poderá preencher. As visões da santa mostravam que muitos correrão atrás de líderes, sinais e doutrinas, tentando preencher a ausência da presença divina. Mas ela ouviu uma voz que dizia: quando o homem tenta substituir o Espírito de Deus, o inferno oferece seus próprios profetas. Serão tempos de confusão espiritual quando o bem parecerá mal e o mal parecerá bem. A terra privada da luz dos justos será como um espelho partido. Cada pedaço refletirá uma verdade parcial, mas nenhuma conterá a verdade inteira. Maria Sima também recebeu revelações sobre esse tempo. As almas do purgatório disseram-lhe que após o arrebatamento, muitas almas se perderão não por ignorância, mas por orgulho. Elas verão a verdade e não a aceitarão, porque amam mais a própria vontade do que a vontade de Deus. E Santa Catarina via isso com lágrimas. Homens e mulheres que conheciam a palavra, mas não a viviam,
e agora tentavam justificar o próprio pecado com raciocínios humanos. Ela descreveu um tempo em que os sinais sobrenaturais se multiplicariam, mas nem todos viriam de Deus. Vi espíritos enganadores tomando forma de luz, dizia. Eles falavam em nome do amor, mas sem a cruz. Falavam de paz, mas negavam a justiça. E o Senhor lhe explicou: o que não passa pelo sacrifício não vem de mim. Padre Pio dizia o mesmo: o demônio pode imitar milagres, mas não pode imitar a humildade. E Santa Catarina, em suas visões, via que muitos seriam seduzidos exatamente por isso, porque buscarão experiências e não conversão, poder e não arrependimento. O mundo se tornará uma feira de prodígios, dizia ela, e as almas, fascinadas pelo brilho, esquecerão a luz verdadeira. Ela contou que viu o que chamou de a grande inversão. O homem começará a chamar o pecado de virtude e a virtude de opressão. As leis da terra se voltarão contra as leis do céu, e muitos que antes falavam em nome de Deus se calarão por medo. Será o tempo em que os lábios ficarão mudos por covardia e as pedras clamarão em nome da verdade, dizia. E foi então que o Senhor a fez compreender: os que ficarem não serão punidos apenas por seus pecados, mas pela indiferença com que viram o mal crescer diante dos olhos. Maria Sima dizia que as almas do purgatório pediam aos vivos que se mantivessem vigilantes, porque o engano é a arma mais perigosa do inimigo. O diabo, diziam as almas, prefere uma mentira bonita a um pecado feio, porque a mentira convence até os bons. Santa Catarina, ao ouvir isso em oração, respondeu: Senhor, guarda-me da mentira que soa piedosa, mas mata a alma. Ela viu em uma de suas visões o momento em que o mundo clamava por um salvador humano. Era uma figura de grande carisma, cercada por luzes falsas e promessas sedutoras. Ele falava de união, mas pregava a submissão, dizia. Falava de paz, mas escondia a negação de Deus. O Senhor lhe revelou: esse será o tempo do falso consolo, quando muitos trocarão a eternidade por segurança. Padre Pio dizia: o homem trocará o céu pela terra, e achará que venceu. Santa Catarina via o mesmo cenário, mas compreendia que mesmo nesse tempo, Deus ainda teria seus instrumentos escondidos. O Senhor nunca deixa o mundo sem testemunhas, dizia. Haverá santos ocultos, almas que permanecerão firmes mesmo na escuridão. Essas almas, segundo ela, serão o último fio que ainda liga a terra à misericórdia divina. Ela descrevia essas almas como tochas vivas em meio à fumaça. Sofrerão perseguições, serão desprezadas e ridicularizadas, mas carregarão no coração a chama da fidelidade. Serão os novos mártires, dizia, não pelo sangue, mas pela fé silenciosa. E quando a humanidade estiver prestes a se perder completamente, suas orações abrirão uma última fresta de misericórdia. Santa Catarina também viu o papel misterioso das almas do purgatório nesse tempo. Disse que Deus lhes permitirá interceder de modo especial pelos que ficaram. O céu e o purgatório se unirão em súplica pela terra, dizia. As almas penitentes, já purificadas pelo amor, rezarão por aqueles que ainda caminham entre a luz e a sombra. Maria Sima confirmava essa revelação. As almas do purgatório não são esquecidas. Elas serão as últimas intercessoras antes do fim. Em uma de suas noites de oração, Santa Catarina viu uma chama solitária que ardia sobre a terra escurecida. O Senhor disse: enquanto houver uma alma que reze, o mundo não será entregue totalmente à escuridão. E ela entendeu que o poder da intercessão é o último bastião da misericórdia divina. Uma alma em oração, dizia, é mais forte que 1000 exércitos sem fé. Mas também viu que muitos, ao perceberem o engano, tentarão voltar-se para Deus, e sentirão que é tarde demais. O arrependimento tardio, segundo ela, será como fogo que consome por dentro. Eles verão o céu e não poderão alcançá-lo, ouvirão o nome de Jesus e sentirão saudade. E nesse sofrimento alguns alcançarão purificação, tornando-se como os ladrões arrependidos da última hora. Padre Pio dizia: mesmo no último instante, Deus pode salvar quem se humilha. Santa Catarina via esses últimos fiéis de joelhos, sozinhos em meio às ruínas,
olhando para o céu escuro e murmurando: Senhor, lembra-te de mim. E uma voz respondia: hoje mesmo estarás comigo. A santa explicava que o arrebatamento dos vivos foi o chamado da misericórdia, e o tempo dos que ficam será o chamado da justiça. Mas mesmo a justiça divina está impregnada de amor. Deus não castiga para destruir, dizia ela, mas para purificar. E então entendia que o sofrimento dos que permanecerem será o fogo que queima o orgulho para que reste apenas o ouro da alma. Ela via o purgatório e a terra como espelhos naquele tempo, ambos cheios de almas purificando-se. A terra se tornará um purgatório vivo, dizia. E muitos que zombaram das almas do purgatório desejarão estar no lugar delas, porque ali ainda há esperança. E foi por isso que Santa Catarina nunca cessou de pregar a oração. Enquanto rezas, dizia, a terra respira. Quando paras, ela sufoca. Para ela, o arrebatamento não é um fim, mas a revelação de um amor que separa o que é eterno do que é passageiro. Ela rezava todas as noites pelas almas que viriam depois, pelos que ficariam. Senhor, dizia, não deixes que se percam todos, salva ao menos os que choram. E o Senhor respondia: a tua oração é uma chama que alumia o futuro. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Santa Catarina de Bolonha dizia que depois que o arrebatamento acontecer, o mundo parecerá continuar igual, mas será apenas uma aparência. O sol ainda nascerá, os rios ainda correrão, mas algo invisível terá sido retirado, a presença da graça que sustentava tudo. O Espírito de Deus, que antes sussurrava nos corações, estará silencioso. Os que ficarem sentirão um vazio impossível de descrever, não um vazio físico, mas um peso na alma, como se a própria criação lamentasse. A terra gemerá, dizia ela, porque os filhos da luz não estarão mais aqui para interceder por ela. Em suas visões, Santa Catarina viu o que chamou de o tempo do eco. Era o período em que as orações feitas pelos santos ainda ressoariam sobre o mundo, mesmo após sua partida. Essas orações, como ecos luminosos, protegeriam por um tempo os que ficaram. Mas pouco a pouco, o eco se dissiparia, e então o mundo sentiria o que é viver sem a presença do amor divino. Será como uma casa sem alma, dizia. Os homens falarão, mas não se entenderão. Trabalharão, mas sem propósito, e amarão, mas sem paz. Ela via multidões buscando respostas, mas encontrando apenas ruínas espirituais. As palavras dos santos, antes desprezadas, se tornariam preciosas. Muitos procurarão as Escrituras, mas não as compreenderão. Outros tentarão reproduzir as orações dos antigos, mas sem a fé que as tornava vivas. E o Senhor revelou a ela: aqueles que me buscaram apenas pelo medo do castigo, e não por amor, sentirão que o céu está fechado, mas os que chorarem sinceramente serão ouvidos. Maria Sima relatava algo semelhante. As almas do purgatório lhe diziam que o sofrimento dos que ficarem será como delas, um fogo interior, não feito de chamas, mas de consciência. Elas saberão o que perderam, diziam as almas, e esse saber será o seu purgatório. Santa Catarina compreendeu que esse fogo não é destruição, mas misericórdia. É o amor de Deus tentando purificar o que ainda pode ser salvo. Padre Pio confirmava: o sofrimento é o último gesto da misericórdia divina para arrancar o pecado das almas. E a santa via que muitos dos que ficaram viveriam esse sofrimento como uma oportunidade tardia de redenção. Ela os chamava de os penitentes do crepúsculo. Serão os que em meio ao caos ainda dirão: Senhor, tem piedade. E mesmo quando o mundo parecer mergulhado em trevas, o céu escutará esse clamor. Santa Catarina descrevia cenas de grande dor, mas também de profunda beleza espiritual. Viu mães chorando pelos filhos que zombaram da fé, e filhos chorando por pais que negaram a Deus. Cada lágrima oferecida com arrependimento era como uma semente luminosa lançada sobre o deserto. E o Senhor lhe explicou: as lágrimas dos que ficam serão o orvalho que apagará o fogo da ira. Cada alma que chorar por amor será salva. Ela via o mundo dividido em dois,
os que ainda sentiam saudade de Deus e os que o haviam esquecido completamente. Os primeiros viviam em silêncio, escondidos, rezando nas sombras, guiados apenas pela luz interior. Os segundos, entregues ao desespero, tentavam preencher o vazio com o poder, o prazer e a razão, mas nada os saciava. Será o tempo em que os corações se medirão pelo amor perdido, dizia ela. E os que ainda amarem, ainda que em lágrimas, serão achados. O Senhor mostrou-lhe também que as almas do purgatório teriam um papel misterioso nesse tempo. Elas caminharão invisíveis entre os que sofrem, disse. Tocarão os corações endurecidos e inspirarão o arrependimento em alguns. Serão como anjos de misericórdia escondidos na dor. Santa Catarina viu essas almas como pequenas luzes flutuando sobre cidades em ruínas. Elas não falavam, mas irradiavam compaixão. Onde passavam, as pessoas sentiam vontade de chorar, confessar, perdoar. É a caridade das almas que já conheceram o fogo e agora intercedem por quem ainda o enfrentará, dizia a santa. Maria Sima também mencionava isso. As almas do purgatório não descansam enquanto houver almas vivas que possam ser salvas. Elas pedem orações, mas também rezam pelos que não oram. E naquele tempo, diziam, suas preces terão poder multiplicado, porque a fronteira entre o mundo visível e o invisível se tornará tênue. Será o último esforço do céu para arrancar a humanidade das trevas, afirmavam. Padre Pio dizia que a terra passará por uma purificação semelhante ao purgatório. Tudo será provado pelo fogo, dizia ele, não o fogo que destrói, mas o fogo que revela. Santa Catarina via esse fogo espiritual varrendo cidades, países, povos inteiros. Não era um incêndio visível, mas uma força interior que fazia cada pessoa confrontar o próprio coração. As máscaras cairão, dizia. O que é puro permanecerá, o que é falso se dissolverá. E então ela viu o que chamou de a separação das lágrimas. Os que choravam por amor de Deus eram consolados, e suas lágrimas se tornavam pérolas luminosas. Mas os que choravam apenas por medo ou orgulho permaneciam secos, incapazes de se elevar. E o Senhor lhe explicou: as lágrimas sinceras são a ponte entre o homem e o céu. Santa Catarina relatava que nesse tempo as igrejas que restarem se tornarão refúgios espirituais, pequenas ilhas de luz em meio à escuridão. Haverá sacerdotes escondidos celebrando missas em segredo, e fiéis reunidos em silêncio, como nas catacumbas dos primeiros cristãos. A fé renascerá no sofrimento, dizia. A chama que parecia extinta será reacendida com o vento da tribulação. Ela via também sinais nos céus, auroras luminosas, estrelas que se apagavam e reapareciam, como se o próprio firmamento rezasse. A criação inteira clama pela redenção, dizia. O céu e a terra se aproximam quando o homem chora sinceramente. Maria Sima dizia que nos últimos dias, os que ficaram terão visões de entes queridos já falecidos. Não como assombrações, mas como apelos à conversão. Deus permitirá que os mortos falem aos vivos, disseram as almas, para que ninguém diga que não foi avisado. Santa Catarina viu isso, almas luminosas aparecendo brevemente aos que amavam, pedindo oração, convidando ao arrependimento, e depois desaparecendo na luz. Essas manifestações, dizia ela, serão o último chamado. O céu não se calará até o último instante, dizia. Mas muitos não ouvirão, porque o ruído do mundo abafará o som da graça. Ela chorava por isso. Dizia que os ouvidos espirituais do homem se fecharam por causa da vaidade, e que o mundo já vive uma surdez espiritual. O arrebatamento separou os que escutam dos que ignoram, dizia. Agora o silêncio será a última linguagem de Deus. E no meio desse silêncio haverá conversões sinceras. Alguns, vendo o sofrimento, dobrarão os joelhos. Outros, tocados pelo amor das almas do purgatório, confessarão a fé que haviam negado. E o Senhor os receberá dizendo: demoraste, mas voltaste. Eu te esperava. Santa Catarina via essas conversões como pequenas ressurreições. Cada alma que se levanta em meio à dor é um milagre, dizia. E essas almas, embora tenham ficado, subirão depois, como os últimos convidados do banquete.
Ela concluía suas visões com uma súplica: Senhor, que nenhuma dor seja em vão, que até o sofrimento dos que ficam sirva para reacender o amor no mundo. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Santa Catarina de Bolonha dizia que mesmo quando tudo parecer perdido, a misericórdia de Deus ainda encontrará caminhos invisíveis. Em suas últimas visões sobre o tempo depois do arrebatamento, ela viu a terra mergulhada num silêncio denso, mas dentro desse silêncio ainda havia orações subindo como fios de luz. O amor, dizia, nunca é interrompido. Ele sobrevive até nas ruínas. O Senhor lhe mostrou que mesmo entre os que ficaram haverá almas que se levantarão em meio às cinzas e dirão: ainda há Deus. Essas almas, segundo Santa Catarina, serão como flores que desabrocham em solo queimado. Elas nascerão do arrependimento, do sofrimento e da lembrança dos santos. Alguns olharão para o céu, dizia ela, e perceberão que o vazio que sentem é, na verdade, um chamado. Eles entenderão que não foram abandonados, mas convocados à purificação. Maria Sima confirmava esse mistério dizendo que nesse tempo o céu e o purgatório estarão mais próximos do que nunca. As almas do purgatório caminharão entre os homens, diziam a ela para consolá-los e lembrá-los de que ainda podem ser salvos. Padre Pio dizia que a dor purifica mais do que 1000 sermões, e Santa Catarina via isso como uma lei espiritual. O sofrimento aceito por amor é a chave que abre a porta da eternidade. Em uma de suas visões mais intensas, ela viu uma multidão ajoelhada em meio à destruição. Não havia templos, nem imagens, nem altares, apenas o coração humano no diante do Criador. E o Senhor dizia: agora me buscam não por medo, mas por amor. Por isso os salvarei. Ela viu então o que chamou de a aurora da misericórdia. O mundo escurecido começava a clarear, e o brilho vinha não do sol, mas de almas iluminadas pelo arrependimento. Cada lágrima que caía sobre a terra se tornava uma centelha. E as almas do purgatório, unidas aos anjos, recolhiam essas lágrimas como oferendas. O céu chora com os que choram sinceramente, dizia a santa, e transforma suas lágrimas em luz. Ela compreendeu então que o plano de Deus é sempre amor, mesmo quando parece castigo. O fogo da purificação não vem para destruir, mas para libertar, dizia. A alma que o aceita se torna pura como cristal e brilha como ouro diante de Deus. Maria Sima relatava que as almas do purgatório repetiam a mesma verdade. O que mais nos salvou não foi o medo do inferno, mas a confiança no amor de Deus. Santa Catarina viu que o último ato da história será o triunfo desse amor. Quando os últimos penitentes da terra se converterem, quando o último coração se abrir e o último suspiro for oferecido, o Senhor virá novamente, não em julgamento, mas em colheita. Ela viu anjos descendo sobre as ruínas da terra, recolhendo as almas purificadas pelo sofrimento. Elas subirão, dizia, como chamas suaves, e o mundo inteiro se tornará um altar. O céu então se abrirá em festa. A multidão dos arrebatados, dos mártires, dos penitentes e dos justos se unirá em um único cântico. Santa Catarina ouvia esse canto, e descrevia como a melodia do amor redimido. Era o som da reconciliação, o eco da promessa cumprida. E Jesus, no centro da luz, dizia: tudo que foi ferido está curado. Tudo que se perdeu está reencontrado. Ela via que os que ficaram, mas se converteram, terão uma glória especial, porque conheceram a distância e escolheram regressar. Eles serão como filhos pródigos, dizia, recebidos com o abraço que o mundo inteiro esperou. E o Senhor confirmava: haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisaram de arrependimento. Padre Pio explicava que a terra, depois desse tempo, não será mais a mesma. Tudo será renovado, não apenas em matéria, mas em espírito. Santa Catarina via essa renovação, os campos florescendo novamente, as águas puras, os rostos pacificados. O mundo inteiro se tornava um jardim, e no centro dele estava o Cordeiro.
Tudo que é bom, dizia ela, voltará a viver. E o Senhor lhe revelou o sentido do arrebatamento e do tempo posterior. Retiro os meus para acender os que ficam. Os primeiros são tochas, os últimos são brasas. Juntos formarão a chama eterna do meu amor. Santa Catarina chorava ao ouvir isso, porque compreendia que até o sofrimento dos que ficaram era parte do plano divino. Nada se perde, dizia, quando é entregue a Deus. Em suas últimas horas de vida, ela repetia às irmãs: não temais o que virá. A noite será escura, mas o amanhecer será eterno. E com um sorriso sereno, entregou sua alma dizendo: subo com os que subiram e fico com os que ficaram, até que todos sejamos um no amor. O seu testemunho permanece como um eco da promessa de Cristo: eis que estou convosco até o fim dos tempos. Feche os olhos por um momento e imagine a terra purificada, o céu aberto e as almas subindo em silêncio. Imagine o rosto de Cristo sorrindo, não como juiz, mas como amigo. Esse é o destino da fé, reencontrar o amor que nunca deixou de chamar. Por isso, agora, onde quer que você esteja, reze: Senhor, se eu ainda estou aqui, é porque tua misericórdia me espera. Purifica-me, ensina-me a amar, e faz de mim uma chama da tua luz. E lembre-se, nenhuma oração sincera é em vão. Cada Ave Maria, cada perdão, cada gesto de caridade é uma escada que nos leva de volta para casa. Se esta mensagem tocou seu coração, faça algo agora por aquelas almas que esperam por sua caridade. Reze por elas, ofereça uma missa, compartilhe esta revelação com quem precisa. Sua oração pode ser a única ponte entre uma alma sofrida e o abraço eterno de Deus. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina, ative o sino e nos ajude a espalhar essas mensagens que não vêm da terra, mas do céu. Escreva nos comentários: Santa Catarina, que minha oração alcance quem mais precisa. E lembre-se, compartilhar a fé é acender uma luz no escuro. Compartilhe com alguém que você ama. Uma alma pode ser salva pela sua fé.